E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério, mas nem sempre. E eu estou aqui com a doutora psicóloga Ionara da Silva Neia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, né? Então, a gente vai falar um pouco, é um assunto mais sério, mas é algo que acontece muito na adolescência, muito entre os jovens, e é algo que a gente tem que falar com naturalidade, porque acontece, e a gente tem que falar sobre quebrar esses tabus para a gente conseguir ajudar, às vezes, uma pessoa que mora perto da gente, ou alguém próximo da família, né? Doutora, conta pra gente o que é um transtorno alimentar. Então, nós temos alguns, que é a anorexia, que é quando a pessoa ela tem uma alteração na sua autoimagem. E é uma pessoa que ela está muito abaixo do peso, ela não come para não engordar, mas porque ela continua, mesmo ela estando muito abaixo do peso, ela se acha gorda. Tá? Então, ela continua se vendo como gorda e ela vai, e muitas vezes, num caso mais grave, ela vai chegar ao ponto de não ficar mais menstruada, tá? As meninas, elas acabam, por causa que o baixo peso faz com que pare a menstruação, ela começa a parar no hospital, porque fica muito fraca, né? E pode chegar a óbito. E é uma coisa que acontece muito entre os adolescentes, tá? Muito, muito mais em meninas. Eu ia perguntar se era mais em meninas ou meninos. Isso, é mais em meninas, tá? E a anorexia é isso. E a bulimia, ele é um pouco diferente. A bulimia, a pessoa, ela está dentro do peso, normalmente ela está dentro do peso, ou às vezes um pouco abaixo, mas não muito, mas assim, não é tão magra visivelmente. A pessoa, ela come muito e vai vomitar, provoca vômito, né? E aí também vai tendo consequências, porque não consegue ter os nutrientes adequados, começa a ter faltas de vitamina, e aí também ela começa sempre a se achar muito gorda, muito feia, e que muitas vezes chega a ir para um hospital, às vezes pode dar câncer de esôfago mesmo, tudo por causa da questão de provocar muito o vômito o tempo todo. E é algo que os pais precisam observar, né? Quando o seu filho, ele come bastante, ou depois do almoço, depois de estar comendo, vai direto para o banheiro, e você fica lá todas as vezes, sai correndo para o banheiro e tudo, é algo que precisa começar a observar, porque pode ser um transtorno alimentar. E assim, Ionara, quais seriam as principais diferenças da anorexia e da bulimia? Assim, porque tem uma diferença, e quais seriam elas? Então, a anorexia, a pessoa, ela está muito abaixo do peso, tá? Então, ela vai estar muito magra, não vai comer, não tem essa compulsão por se alimentar. A bulimia, ela tem essa compulsão. Então, ela come muito e aí provoca o vômito. Aí tem outros dias que ela consegue se controlar, mas de repente come bastante e vai provocar o vômito. Vou colocar um exemplo de uma paciente uma vez que ela comia, ela estava internada numa clínica de recuperação e aí ela comia uma folha de alface por dia, tá? E ela estava, né, subnutrida e assim, e se achava gorda, né? Ela estava só osso, né? Só osso, assim, estava tomando vitaminas, só que ela não queria, ela não aceitava, né? Então, ela tomava laxante, tomava, né, de tudo ali para que conseguisse emagrecer ainda mais, porque realmente se achava muito gorda, mesmo comendo uma folha de alface por dia, né? Então, essa é a principal, tá? Porque a pessoa, a bulimia, a pessoa come, né? Ela come muito e ela não come, assim, um sanduíche, ela vai comer 2, 3 sanduíches, só que daí ela corre vomitar, porque daí ela se culpa tanto
e aí provoca o vômito. Por isso que normalmente ela está dentro do peso ali, e aí continua e começa a provocar o vômito. Por isso a bulimia, né? É provocar o vômito logo depois de comer. E a anorexia não, ela não come. Mas as duas, esses transtornos alimentares, nesses dois casos, eles têm uma distorção da autoimagem. Ela se acha totalmente diferente daquilo que enxerga, né? Mesmo que as pessoas, mesmo que tá tudo osso lá na frente do espelho, tá? Que nem na anorexia, a pessoa se acha enorme, né? Na bulimia também, e aí imagina mil coisas de que vai ficar muito gorda e tudo, e aí provoca o vômito, mesmo sabendo que aquilo faz mal. Sim, então é uma distorção de imagem que a nossa própria mente faz, né? Isso. E assim, doutora, como que desencadeia isso? Por exemplo, isso vem, eu não sei se geralmente é de pessoas que são mais gordinhas que acontece isso, ou de pessoas magras também, e que desencadeia isso de alguma forma. Tem, assim, algum dos principais motivos, ou às vezes acontece do nada, assim? Às vezes acontece do nada, pode às vezes ser pais ou mães que têm muito a questão da estética, de se cuidar muito, né? De sempre colocar que você é gorda, você não pode engordar, né? Tá comendo demais e vai colocando dessa forma para a filha e ela vai assumindo e ela precisa ser linda, ela precisa, né? Estar muitas modelos. Elas são anoréxicas, na verdade, porque não podem comer, tem que ser magras, e aí vai, e aí começa a ter esses pensamentos, né? E aí realmente acredita. Mas, assim, muito a questão familiar também influencia, tá? Às vezes sofreu bullying, né? Alguma coisa assim, mas uma depressão que está por trás, uma baixa autoestima. Então, assim, são vários fatores, mas assim, a gente sabe exatamente isso. Às vezes tem uma mãe que não, né, que nem se cuidava tanto, ou nunca falou nada, mas a filha pode ser anoréxica e ter esses tipos de pensamento. Então, assim, seriam casos e casos, né? Cada caso Isso. tem o seu motivo, às vezes desencadeamento. Uhum. E assim, como que a gente pode perceber, nós, assim, como amigos, às vezes, familiares, que nem você disse antes, né? Às vezes as pessoas comem e elas já vão direto pro banheiro e causam um emagrecimento muito repentino, né? E assim, será que do nada elas decidem, assim, claro que tem os motivos, mas do nada chegou aquele dia, vou começar isso hoje, ou, fiz isso uma semana, um dia da semana, e me senti bem, eu acho que vou continuar fazendo isso? Ou será que ele já começa tudo repentino, tudo de uma vez? Ou ela vai fazendo aos poucos, daí começa a ser diariamente? Isso, é aos poucos, tá? Então é uma vez, né? Aí de repente começa novamente a provocar o vômito, né? A anorexia, ela realmente para de comer porque ela não ingere mais, né? Mais nada, Sim. né? É diferente. Daí não precisa nem provocar o vômito, porque simplesmente, né, já não come. Mas às vezes até provoca o vômito, mesmo não comendo coisa, comendo uma bolachinha, tá? Vamos dizer assim, uma bolachinha de água e sal por dia, né? E ainda vai provocar o vômito porque acha que está muito gorda. Então, assim, o que é importante, que nem os amigos, a família, é começar a perceber se essa pessoa, ela começa realmente a emagrecer muito, né? Ou realmente começar a falar que está muito magra, que está gorda, mesmo estando muito magra, você começa a perceber essa diferença, ou mesmo que ela está muito triste, que às vezes se isola, não vai mais em ambientes onde tem comida, que nem a pessoa anoréxica, ela nem vai quase nesses ambientes, ou quando vai, ela não come nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ela não quer comer, ou muitas vezes mastiga, disfarça, joga fora o que estava na boca, tá? Então ali só para sentir o gosto da comida, mas não ingere, tá? Então assim, é algo bem grave. O tratamento normalmente ele é com nutricionista, tá? Com um clínico geral ou mesmo psiquiatra, porque às vezes falta vitaminas, né? Às vezes tem que até internar,
né, e psicólogo. Então, assim, é sempre um tratamento em conjunto, porque só psicólogo não adianta, só nutricionista também não adianta, tá? E às vezes aí o médico precisa entrar com medicação, às vezes com medicação de psiquiatra ou mesmo de clínico geral, né? Porque às vezes até de internação, porque pode chegar a óbito. A anorexia grave mesmo, ela pode chegar ao óbito. E assim, doutora, isso, por exemplo, seria em um período curto? Porque eu acredito que assim, se a pessoa, ela vai começar aos poucos, né? E depois vai acabando, às vezes, sendo diariamente, ou em cada refeição. Como você disse, a anorexia, a pessoa não come. Já a bulimia é diferente, ela come bastante, mas ela vai após todas as refeições, acredito eu, né? E acaba ficando um pouco no organismo, mas já sai. Então, a pessoa vai emagrecer também. Mas seria isso um curto período que a pessoa pode agravar muito sério a chegar no hospital, a passar muito mal? Não, é longo. É longo? É longo, né? É longo isso, e por isso que aí é muito importante que os pais observem, né? Os amigos, mas a família principalmente, porque os pais, eles conseguem perceber, né? Se o filho não come em momento nenhum, ou se não quer mais fazer as refeições juntos para que ninguém perceba que não está comendo, ou se vai direto pro banheiro depois. Então, assim, se os pais... muitas vezes, assim, os pais estão tão ocupados, né? Existe uma ausência afetiva muito grande, acaba não percebendo a doença dos filhos, ou negando, ou acha que é só uma mania, né? E que isso vai passar, ou que pega uma vez vomitando, então conversa, bate, né? E pronto, daí passa. Não, não é dessa forma. É algo que a pessoa, ela não consegue parar, né? É algo bem difícil, é um tratamento bem difícil, tá? Bem longo, porque são períodos bem grandes aí, e é normalmente na adolescência que isso ocorre. E assim, sozinha, como você disse, a pessoa não vai conseguir sair daquele estado, né? Porque eu acredito que no momento que ela chega e pensa em fazer esses atos, né? No caso, provocar o vômito, eu acho que ela já tá num período, uma fase ruim, né? Que ela começa a fazer aquilo, né? Então, é muito complicado. Sozinha ela não vai conseguir. E muitos pais, muitas pessoas também, não só os pais, acredito que seja frescura, que seja algo de adolescente, mas não é. Muitas pessoas também não acreditam na psicologia, né? Os mais antigos e tal, né? Não são todos, não tô estereotipando, mas alguns não acreditam. E isso acaba agravando muito, e é algo muito sério que pode acontecer e agravar algo para a saúde da pessoa, né? Então, assim, sobre a parte dela não perceber, é muito triste, né? E você já lidou com muitos casos assim? Como que nem você disse, é um processo longo, como que começa aquilo? Você vai buscar da onde veio, da onde desencadeou aquilo, se foi dentro da família, se foi por causa de bullying nas escolas, como que é essa parte do processo, você como psicóloga? Assim, a gente trabalha num todo, né? A questão, assim, o que causou, não faz mais não tem mais tanta importância depois que já está o quadro, né? O que a gente precisa pensar a partir de então, né? O que nós vamos fazer com o que está acontecendo? Então, a gente vai trabalhar essa autoimagem, né? Modificar isso, começar que a paciente ela consiga se ver como ela é de verdade, né? Que ela está magra, né? E que ela precisa gostar de si mesmo, do jeito que é, com o corpo que tem. Então, nós vamos trabalhando, né, a autoimagem dela, vamos dizer assim, o autoconceito dela, a autoestima. Nós vamos trabalhando todas essas coisas, e aí também a gente vai avaliando se tem algum outro transtorno mental junto, para que daí a gente possa tratar tudo isso. E orientação aos pais, de como lidar, a presença, né? Porque assim, então assim, a mãe é ausente, ou o pai é ausente. Isso também não tem importância, porque às vezes os pais podem ser ausentes e o filho não desenvolver isso. Tá? Então, a gente não tem que colocar toda a culpa de que, né? Então é tudo a culpa dos meus pais, tá? Mas eu tenho a minha responsabilidade em cima daquilo. Você vai ver
vamos dizer assim, pais extremamente ruins e os filhos vão ser maravilhosos, tá? Agora, pais totalmente afetivos e os filhos terríveis. Então, assim, tem muito da personalidade de cada um. Sim. Então, assim, é algo que, a partir do momento que desenvolveu, nós vamos trabalhar lá, toda como foi a infância, como que foi tudo, mas a gente precisa trabalhar agora o que fazer, né? No agora, né? Em relação à vida, em relação àquilo que está, como é a imagem que ela faz sobre ela, e aí modificar tudo isso. E aí vai colocando de que a gente vai devagar, melhorando tudo isso, a alimentação dela, né? A gente vai, a importância de fazer atividade física, tudo, né? A gente vai cuidando no todo do paciente e com a família também. Sim, e assim, a psicologia e a psiquiatria iam andar juntas nesse processo? Ou às vezes é só uma ou só outra? Ou teria que ser as duas ao mesmo tempo? Depende muito do grau que está, tá? Então, assim, às vezes só com o psicólogo, se ainda não está tão grave, não tem tantos problemas assim, só a terapia com o nutricionista já vai resolver. Agora, em casos mais graves, aí o psiquiatra, porque ele entra com a medicação, a terapia vai trabalhar as mudanças de comportamento, dessa autoimagem, tudo, porque não é o psiquiatra que vai fazer isso. O psiquiatra vai dar o remédio, né? E o psicólogo, ele vai trabalhar todas essas questões de orientação, tudo, e para que o paciente consiga entender o que está acontecendo e que isso é uma doença, vai entender o que se tem e aí tentar modificar tudo isso, porque por trás disso é uma vontade de morrer, né? Então, porque sabe que isso vai fazer mal, sabe que isso vai levar à morte, mas não consegue parar com isso. Sim. E assim, doutora, seria algo de autoaceitação, porque é mais comum em jovens, adolescentes. Seria algo de autoaceitação, né? Que isso acontece, é mais comum nos jovens e tal. Acho que seria isso, né? De você se aceitar, de você se encaixar dentro da sociedade. Por isso que seria... Bom, a gente sabe que acho que os maiores problemas psicológicos, ele é causado dentro da adolescência, né? E por que disso? Por quê? Porque os hormônios estão à flor da pele, o cérebro ainda está, né, se desenvolvendo de uma forma para que possa entender, não ter as experiências na vida, ainda não vivenciou tudo para que possa saber que aquilo vai passar, de que aquilo é só uma fase, tudo é muito intenso na adolescência. E aí é por isso que aparece muito mais em adolescentes. Mas que nem nesse caso que eu te falei, que comia só uma folha de alface, a mulher, ela tinha 40 e poucos anos, então não é só, né, na adolescência, é muito mais em adolescentes, mas também se tem em meninos, é muito mais em meninas do que em meninos, mas se tem também, mas é algo que... É algo que acontece mais, enfim, Isso. Em meninas, na adolescência. E assim, é triste, né? A gente vê que isso acontece, mas às vezes é perante a sociedade, perante algum acontecimento. Mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem todos as ajudas possíveis que a gente pode ter. Nem todo mundo consegue, mas às vezes a gente consegue algo pelo SUS, pela rede pública, né? Então... Se você puder ajudar alguém, né? Ou se você tá vendo alguém tá, às vezes, sofrendo sobre isso, às vezes comenta com os pais, ou com a pedagoga da escola, por exemplo, ou avisa algum professor, que às vezes ele pode ajudar de alguma forma, falar com os pais, para ter um pouco mais de cuidado. Para encaminhar. Isso, para encaminhar. Para buscar ajuda, porque às vezes, não tenho condições, mas vai no posto de saúde, né? Conversa com o médico, e ele vai encaminhar, pede encaminhamento para psicólogo, para nutricionista. Então, assim, que possa ir buscar ajuda. Se tem condições particulares, né, é muito mais fácil. Mas hoje na saúde tem tudo. Então, assim, falar que alguém não pode se tratar porque não tem condições, isso é falta de interesse, na verdade. Porque tudo tem jeito.
né? Nós só ficamos mal se a gente quiser. Hoje a gente tem como melhorar. Ou mesma coisa falar assim, eu sou assim por causa dos meus pais, né? Então eu tenho sempre a possibilidade de fazer diferente. Se os meus pais, eles tinham essa dificuldade, eu posso fazer. Minha vida é diferente. Vai depender somente de mim. Sim, então a gente sempre tem que tentar se ajudar. E, claro, buscar ajuda, e pedir, ajuda, né? e pedir, não deixar de pedir por vergonha ou algo assim. Eu sei, é difícil, a gente sabe como é que é, nós adolescentes, a gente sabe como é que é difícil pedir ajuda, é difícil, mas é algo que a gente tem que tentar pro nosso próprio bem, né, doutora? E porque, assim, fazer terapia é uma coisa maravilhosa, tá? É uma coisa E não precisa ter um problema para fazer. Não. Você pode fazer terapia para você se conhecer, para que você consiga, vamos dizer assim, para desabafar, para conseguir resolver algumas coisas, entender aquilo que está se passando numa fase natural da vida, que é a adolescência. Então, assim, fazer terapia é algo muito bom para passar, até mesmo para enfrentar um vestibular, tá? Então, para descobrir o que você quer fazer da sua vida, o que que você vai, né, o que que você quer. Então, para tudo isso, a terapia ajuda muito para você se entender e se amar mais. Sim, e é algo que acontece, e assim, às vezes as pessoas associam ir ao psicólogo como, a pessoa tá meio louca, a pessoa tá... Não, gente, não é assim. Eu acredito que todo mundo deveria ter um pouco de terapia na sua vida para levar a vida mais leve, para ter, para você em si saber o que fazer em algumas situações que você não está preparado, tanto adolescentes, tanto crianças, tanto adultos, né? Adultos também precisam disso. Não é só o adolescente, não é só a criança, todo mundo precisa. E algo que seria essencial, acredito eu, para levar para a vida toda, né, doutora? É algo não precisa ser 3 vezes na semana, não, às vezes vai uma só, uma vez, uma né? vez, uma duas. vez. E daí a gente vai, né, encontrando caminhos para facilitar a nossa vida. Eu acho que para ficar mais de bem com a vida, mais leve, né? Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada, adorei o papo, doutora. Muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre isso, que é algo muito comum. Isso. Tem que ser quebrado os tabus, né? A gente tem que falar mesmo. sobre isso. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, tô com muita saudade do próximo episódio. Um beijo.